Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao canal Yoga no Tapete. Eu me chamo Luciana e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos textos mais clássicos, mais antigos, mais comentados e que todo mundo deve saber. Pessoas que gostam de yoga, pessoas que se identificam com o tema de autoconhecimento, evolução espiritual e quem quer mesmo crescer, entender um pouquinho mais sobre quem é, sobre meditação, é os Yoga Sutra de Patanjali, né? Um dos textos mais clássicos e fundamentais do yoga. É uma das primeiras escrituras que nós temos, né, acerca desse tema, porque antes disso não tínhamos muitas coisas escritas, porque geralmente era o yoga iniciático, né? Vai de professor para o aluno, né? Do aprendiz. Então ele era muito verbal, era muito passado de pessoa para pessoa. Então esse também foi um dos principais textos que a gente pode ter e que tem tantos entendimentos diferentes que ele é muito atemporal. Mesmo tendo sido escrito há muitos anos atrás, ele tem coisas assim que é modernas, coisas que ainda a gente continua tendo que aprender e tentando entender o significado, porque muitas das coisas são ambíguas, podem ter diferentes significados. Esse texto aqui é uma tradução feita, tá? Para português do sânscrito, né? Porque as primeiras escrituras são do sânscrito. Então, pode ser que na tradução que foi feita por José Carlos Ribeiro de Galanças Duarte, que ele é português, né? É lá de Portugal, que eu trouxe esse livro de lá, que eu morava lá. Então pode ser que tenha algumas coisas diferentes assim do original, de quem entende o sânscrito, mas o fundamental é entender o enfoque dele. Eu vou ler para vocês o capítulo 3, porque o Patanjali dividiu em 4 partes, tá? A primeira parte foi o caminho da iluminação, a segunda é o caminho da prática, a terceira é o caminho dos poderes, e a quarta é o caminho da libertação. Por que eu vou ler para vocês a parte 3, que é o caminho dos poderes, ou a senda dos poderes? Porque eu já tenho aqui no canal um áudio já do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, quem quiser, eu até vou colocar o linkzinho aqui para vocês podem escutar, é um áudio mesmo. Então, vocês podem estar escutando, vendo como é que funciona. E aqui já vem o 3, então é uma continuação. Já tem o 1 e 2, esse daqui é o 3, para não ser repetitivo e não estar repetindo conteúdos, tá? Apesar de que quando eu escrevi foi lá no início que eu estava gravando o canal, então tem coisas que pode ser que o volume, alguma coisa não seja tão boa. Não faz mal, a gente faz com aquilo que tem, tá bom? E a gente vai melhorando, a evolução é constante. Então vamos começar esse capítulo 3, a senda dos poderes ou o caminho dos poderes, que em sânscrito é Vibhuti-pada, acho que é assim que se fala. Eu não vou estar lendo em sânscrito também, porque eu também não tenho o conhecimento e o estudo do sânscrito para falar corretamente. Então eu vou estar lendo, é como se fosse em versos, é muito legal, é muito poético, é bonito, porque o Patanjali também foi considerado médico, poeta, gramático, então é interessante vocês verem que é a partir de versos que tem muito conteúdo. Então, sentem num local confortável. Obviamente, se ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim, que está começando no YouTube e que só um canal pequeno. Então, se inscreve lá que me ajuda muito. Vocês não sabem a diferença, é de graça. E assim me estimula a estar sempre produzindo conteúdo. E vocês também tendo conteúdos gratuitos. Tá bom? Então, vamos lá. 3.1, é o primeiro verso. A concentração é fixar a mente num ponto. A continuada e ininterrupta contemplação nesse ponto é a meditação. Quando esta meditação adquire a natureza do objeto da própria meditação e a sua forma se desvanece, então o samadhi acontece. Aos 3 juntos, dharana, dhyana e samadhi, se designa por samyama. Pela maestria do samyama vem a sabedoria. A sua aplicação é feita em etapas.
As 3 etapas são mais internas do que precedentes. Mesmo assim, eles ainda são externos quando comparados com o sem semente. Quando as memórias da existência, o samskara, param e emergem pensamentos controlados, a mente fica ordenada. Dessa sublimação advém um fluxo pacífico de uma união cognitiva ininterrupta. O Samadhi Parinama é a alteração de uma mente desperta para um estágio com poder de concentração. A mente adquire um poder de concentração único quando as ondas mentais que oscilam entre o repouso e a atividade são iguais. Neste estado, cessam as modificações de propriedade, que é o Dharma, e a noção do tempo, e a natureza dos objetos físicos e dos sensoriais. Neste estado, algo então persiste invariável entre o que é passivo e o que é inativo. A sucessão dessas mudanças é a causa da própria evolução. Praticando-se Samyama sobre os 3 tipos de evolução, Parimana, Dharma, Kala e Avastha, advém o conhecimento sobre o passado e o futuro. O som de uma palavra, o seu significado e a sua ideação são frequentemente tomados como sendo uma mesma coisa, e por isso confundem-se. Mas quando se pratica Samyama sobre o som, surge o entendimento das línguas de todas as criaturas. A percepção sobre o samskara traz o conhecimento de vidas anteriores. Através da prática de Samyama sobre a mente de uma pessoa, conhecem-se os seus pensamentos. Mas há outros fatores além da percepção desses pensamentos. Aplicando Samyama sobre o corpo, ele torna-se invisível, porque a luz deixa de estimular a visão. Aplicando Samyama sobre o som, ele torna-se inaudível. Aplicando-se Samyama sobre o karma ativo ou residual, obtém-se conhecimento sobre o momento da morte. Aplicando Samyama sobre a amizade, obtém-se força e alegria. Aplicando-se Samyama sobre qualquer tipo de força, como a do elefante, obtém-se essa mesma força. Aplicando-se Samyama sobre a luz, obtém-se conhecimento das coisas sutis, ocultas ou distantes. Aplicando-se Samyama sobre o sol, obtém-se conhecimento do universo. Aplicando-se Samyama sobre a lua, obtém-se conhecimento dos corpos celestes. Aplicando-se Samyama sobre a estrela polar, obtém-se conhecimento das estrelas. Aplicando-se Samyama sobre o umbigo, obtém-se o conhecimento de todo o corpo. Aplicando-se Samyama sobre a úvula, obtém-se o controle da fome e da sede. Aplicando-se Samyama sobre a nadi da tartaruga, kurma, obtém-se a imobilidade do corpo. Aplicando-se Samyama sobre a luz em torno da cabeça, obtém-se o poder de ver os siddhas, os seres perfeitos. Aplicando-se Samyama sobre a intuição, obtém-se todo tipo de conhecimento. Aplicando-se Samyama sobre o coração, obtém-se o conhecimento da mente. A falta
de discernimento entre Sattva e Purusha leva à feliz ilusão de que são uma mesma coisa, quando na verdade são totalmente distintos um do outro. Então, aplicando Samyama sobre Purusha, obtém-se conhecimento do ser e não do ego, que deriva de Sattva. Daí, originam-se a intuição e a audição, o tato e a visão, o gosto e o olfato extrasensoriais. Estes poderes, siddhis, constituem problemas para alcançar o samadhi. Quando a mente se liberta da ilusão, pode então entrar noutros corpos através do conhecimento das nadis. Através do controle da corrente bioenergética, o dana, obtém-se o poder de andar sobre as águas, sobre os espinhos, assim como levitar. Através do controle da corrente bioenergética, samana, obtém-se um corpo resplandecente. Aplicando Samyama sobre a relação entre a kasana e a audição, obtém-se audição extrasensorial. Aplicando-se Samyama sobre a relação entre a casa e o corpo e sobre a leveza do algodão, obtém-se o poder de voar no espaço. Aplicando-se Samyama sobre as modificações mentais fora do corpo, obtém-se o poder da projeção astral. Aplicando-se Samyama sobre os elementos, Bhuta, os elementos de denso, Stula, básico e sutil, ambivalente e conectivo, obtém-se o seu controle. Controlando os elementos, adquire-se ou animam-se, assim como Kaya Zampat, corpo perfeito e sem doenças. Um corpo perfeito é belo, luminoso e adamantino. Aplicando-se Samyama sobre os órgãos dos sentidos, tem-se o controle das percepções e da relação do ego com a realidade, assim como o sentido dimensional. Desta forma, obtém-se conhecimento sem intervenção dos sentidos e tem-se controle sobre as leis naturais. Através do discernimento entre Sattva e Purusha, obtém-se a percepção da onipotência e da onisciência. Vem cá, meu amor. A vida como ela é, né, gente? Eu não vou parar, eu vou continuar. E nem vou cortar esse vídeo. Vem cá, meu amor. Pelo não apego a essa percepção e eliminando a semente da escravidão, alcança-se a libertação. Ao surgirem manifestações dos seres incorpóreos, qualquer vaidade pelo fenômeno pode levar à perdição. Aplicando-se Samyama sobre um instante a consequência, obtém-se conhecimento de discernimento. O discernimento leva igualmente à percepção diferenciadora entre dois objetos semelhantes, mesmo quando as diferenças não são evidentes, sejam por espécies, por características ou por locação. O conhecimento assim nascido da percepção, da realidade, é transcendente, pois abarca todos os objetos do conhecimento passado e futuro em simultaneidade. A libertação, Kaivalya, é assim, obtém-se quando Sattva e Purusha atingem um grau semelhante de pureza. Fim. Esse é o capítulo 3, então, do nosso livro de Yoga Sutra de Patanjali. Gente, enquanto eu estava lendo, me surgiram tantos insights, eu não sei se para vocês também. Comentem para mim aqui embaixo o que vocês perceberam, o que eu notei. Gente, tem tantas coisas sutis aqui, tantos ensinamentos.
que eu estou considerando que esse é um dos livros mais importantes, eu acho, até hoje. Porque aqui está falando de física quântica, parece que fala, me vem uma ideia que parece que Jesus entendia o que era, né, o Samyama. Parece que ele já entendia como colocar, né, esse Samyama, fazer isso com maestria, que era como ele era, né, o mestre, né, de todos os mestres. O que também me mostrou entre o ego, né, entender os sentidos, como conseguir ver além dos nossos sentidos, como conseguir entender sem ter o ego, saber sobre si sem ter o ego, saber a diferença do Purusha, que né, seria o nosso eu superior, e entre o ego e o nosso Purusha, né, que é o Vatva. Então, gente, é muito interessante esse texto. Prestem atenção, escutem novamente. Eu mesma vou ouvir de novo. Voltem lá nos vídeos do número 1, número 2. Se vocês gostarem, eu vou fazer o 4 também, para a gente ter todos os 4 pontos do Patanjali aqui, do nosso Yoga Sutra. Porque é muito interessante entender isso. Até fala de projeção astral. Então tá falando aqui de vários conhecimentos que a gente pode obter e que ainda até hoje, desde essa época, que eu acredito que foi, eu acho que uns 300 já antes de Cristo, ou né, por aí, eu acho que foi escrito isso, uns 300 antes de Cristo, já tinha o Yoga Sutra de Patanjali e falava de conhecimentos antes de Jesus fazer aquilo, já falava coisas que ele fez, como levitar, andar sobre as águas, né, o corpo que brilha, projeção. Gente, é muito interessante. Bom, eu fico apaixonada. Cada vez que eu leio coisas, eu vejo que quase tudo vem do yoga, gente. Eu sou muito suspeita para falar, porque é uma coisa que me apaixona muito. Então, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo os insights que vocês tiveram do Yoga Sutra. O que vocês entenderam sobre isso? Que foram ideias que vocês tiveram desse terceiro capítulo. Lembra que esse é um capítulo que é o terceiro, tá? Tem o primeiro e o segundo. Lembra que ele tá lá no meio. E depois, que se vocês gostarem, eu vou fazer o quarto também, que é pra gente fazer o entendimento final. E eu posso comentar também, se vocês quiserem, a minha opinião, né? E o que eu entendo sobre isso. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, enviem esse vídeo para quem vocês acham que vai gostar desse tema, quem vai se enriquecer com esse conhecimento. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Namastê!